Oi, gente, espero que vocês estejam bem. Lembram a última questão que a gente resolveu aqui na ordem no canal? Essa questão de hoje é a questão seguinte daquela última questão. Então, é a questão, a próxima, né, na prova da Santa Casa 2019, a questão 66. Lembrando que a última tinha sido bem grande. Então, essa provavelmente vai ser um pouco mais light, né, para compensar o tempo que as pessoas perderam, entre aspas, né, caso elas tenham feito a anterior inteira. Então, a gente vai ler. Ele fala que na lata de um desodorante do tipo spray, há as seguintes advertências. Não coloque essa embalagem no fogo ou no incinerador. Não exponha essa embalagem ao sol, nem a temperaturas superiores a 50 graus Celsius. Pode explodir se aquecido. A razão da possível explosão é o aumento de pressão a qual fica sujeito o conteúdo da lata devido ao aquecimento. Para ilustrar esse aumento, considere que uma lata de desodorante cujo conteúdo esteja a uma pressão de 2 × 10 elevado a 5 pascal a 27 graus Celsius seja atirada em uma fogueira de modo que sua temperatura atinja 177 graus Celsius. Considerando que o volume da lata seja constante e que seu conteúdo seja um gás ideal, a pressão a qual esse gás fica submetido devido a esse aquecimento sofre um aumento de... E eu vou rindo, porque, gente, quem pensa em jogar uma lata de desodorante numa fogueira, né? É muito criativo. Eu fico impressionada. Eu tô me desafiando a criar questões, então eu fico pensando, como é que essa pessoa pensou nisso? Eu não tenho toda essa criatividade. Mas, enfim. Então, quais são as informações que a gente tem? Ele fala que estava numa pressão de 2 × 10 a 5 pascal... E nesse momento a temperatura era 27 graus Celsius. E aí depois foi para uma outra temperatura de 177 graus Celsius. Então quer dizer que a gente tem uma temperatura final. O que nos leva a pensar que essa pressão e essa temperatura que ele tinha falado antes seriam iniciais, né? Então vamos pôr uma bolinha ali de inicial. E aí a pergunta é basicamente sobre essa pressão final. Quantos % a mais ela vai ser comparado com a pressão inicial? Então a gente precisa saber quem é a pressão final para depois pensar em porcentagem. E ele também fala pra gente que o volume dessa lata é constante. Então, volume constante, a gente já pensa que é uma transformação gasosa muito específica, né? E aí a gente já vai lembrando quais são as fórmulas relacionadas com isso. A gente está em termodinâmica, a gente está falando de uma transformação de gás com volume constante, ele tem um nome bonito, lembra o nome bonito? Transformação isovolumétrica ou isocórica ou isométrica. São os belos nomes que pode ter isso. E qual a fórmula que a gente usa para isso? É o famoso Pivot-Pivotó, né? P0, V0 sobre T0 é igual a P final, V final sobre... Não, P final, V final sobre T final. Isso. Só que o volume é constante, então a gente já vai cortar o volume, porque ele vai ter o mesmo valor antes e depois. E cuidado com as unidades de medida, gente. A gente só pode usar essa fórmula aqui se as temperaturas estiverem em Kelvin. E não estão. Então a gente tem que transformar para Kelvin, que é somar 273. Vai ficar 27 mais 273, que vai dar 300. E 177 mais 273 vai dar 450 Kelvin. Então, eu vou substituir esses valores ali. A pressão inicial era 2 × 10 a quinta, numa temperatura de 300. E a pressão final que a gente ia saber é numa temperatura de 450. E a gente pode multiplicar em x. Então, vai ficar 2 × 10 a quinta vezes 450. E do lado de cá, 300 vezes a pressão final. E a gente vai passar o 300 dividindo, e aí eu já passei dividindo estrategicamente ali, para eu poder cortar o zero do 450 com o zero do 300. Eu também posso simplificar o 45 e o 30 por 3, porque eu sei que 30 dividido por 3 vai dar 10, e eu gosto muito de dividir por 10. E 45 dividido por 3 a gente pode fazer um esforço de imaginação, ou a gente pode fazer a própria conta, né? Eu sei que se fosse 30 seria 10, mas aí é 15 a mais. Então é 10 mais 5, que é 15, né, no caso. Então, em cima vai dar 15, embaixo vai dar 10. Aí, 15 dividido por 10 é 1,5. Ou, se vocês quiserem já pensar em porcentagem, que é o que ele quer, aí fica muito bom, né? Porque 2 vezes 10 a quinta é a pressão inicial. Então, a pressão final vai ser a pressão inicial vezes 150 por 100. Entendeu a ideia? O que isso significa? A pressão final é 150% da pressão inicial. O que significa que aumentou, porque é mais de 100%, e aumentou quanto? 50%, que é o quão mais do que 100% isso é. Então, teve um aumento de 50%, e a gente nem precisa terminar a conta, olha só que esperto. Então, aumento de 50% é exatamente o que fala na letra E.
E é isso, terminamos esse exercício. Espero que você tenha gostado da minha sacada ninja no final. Se você não teve essa sacada ninja resolvendo esse exercício, também tá tudo bem. Você podia fazer a conta, você ia descobrir o valor da pressão final. Aí você podia fazer uma regra de 3, né? Tipo, pressão inicial, 2 vezes 10 a quinta, 100%. Aí o valor que você chegou para a pressão final vai ser X%. E aí, fazendo essa regra de 3, você também chegaria em 150%. Aí você tem que pensar, então é 50% maior. E aí você marcava a letra E. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado, então. Se cuidem. Tchau, tchau e até a próxima.